Bom dia, pessoal. Sou o Aula John. A gente vai aguardar mais uns 5 minutinhos o pessoal ainda se organizar, tá entrando também, daí a gente vai dar início ao webinar, tá bom?
Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Me chamo Aladion. Eu atuo na área da contabilidade em torno de 9 anos e um pouco mais de 2 anos aqui na Deusoft Sistemas, que agora é a Evolutize. Em conjunto com o consultor Luiz Carlos, a gente vai estar tratando sobre a rotina do fechamento contábil no sistema Evolutize e os passos que antecedem esse fechamento. É contigo, Luiz. Bom, eu sou o Luiz, né? Eu estou na Deusoft há uns 15 anos e trabalho todo na área da administrativa, contábil, custo, fiscal, patrimônio. Há 15 anos que a gente está trabalhando com a Deusoft, ok? Pode começar, Ladion. Então, pessoal, hoje a gente vai estar tratando do fechamento contábil. O que seria o fechamento contábil hoje dentro do sistema? Nada mais é que a apuração do resultado. Auferir o lucro ou prejuízo da atividade que eu executei dentro do exercício. Ou ainda, se é uma entidade imunizenta, o superávit ou o déficit em cima da atividade operacional que eu executei dentro do exercício ou período que eu estou verificando, tá? Vamos então lá para o sistema. Antes de entrar no mérito do próprio fechamento, a gente precisa ver uns passos que antecedem o fechamento. O primeiro passo é verificar o nosso plano de contas operacional e dentro dele realizar a conferência em relação ao grupo de resultado, que seria justamente as receitas e despesas que eu operacionei no meu sistema. A gente vai pegar um exemplo de uma conta de resultado e verificar o que eu tenho que me atentar no cadastro dela para o sistema conseguir fazer a leitura dessa rotina. Então, eu vou ter o código reduzido, a descrição, a máscara dela, a classificação dentro do plano de contas e algumas situações que eu preciso observar, que a principal delas é a opção de zerar conta analítica na apuração de resultado. Ou seja, para o sistema entender que essa conta contábil é uma conta de resultado que precisa ser apropriada na rotina do fechamento, ela precisa estar marcada para zerar. E, consequentemente, também, se eu desejo trabalhar com a parte de centro de custo, linha de produção, eu faço a marcação e vinculo também os centros de custo que eu desejo estar operacionando nessa conta contábil. Além do, claro, a vigência, né, que é a parte de parametrização que acaba regindo dentro da movimentação, certo? Partindo do plano de contas, feito essa conferência em relação ao meu grupo de resultado, antes de chegar no fechamento contábil propriamente dito, eu preciso estar avaliando as rotinas que eu executo dentro do meu sistema operacional, não é, Luiz? Ou seja, Sim. tudo que eu operacionei, né, no sistema que vai gerar informação para a contabilidade. Isso, todos os módulos fiscais, patrimônio, custo, se for custo, a gente trata custo e fechamento de estoque. Algumas empresas não têm o custo, então tem o fechamento de estoque só. Mas nessa etapa tem que estar tudo ok. E também o financeiro, que é importantíssimo. Logo mais a gente vai mostrar assim, bem rápido, só os relatórios que teria que confrontar com a contabilidade. Você tirando um balancete, aí você, primeiramente, vamos começar pelo modo fiscal, você vai retirar a apuração de imposto, né? E ali ele tem um relatório que já foi executada a apuração, você vai verificar esse relatório com a tua conta de saldo lá do imposto, que seja ICMS a recolher ou a recuperar, que vai estar junto. Já ao de baixo é a contribuição, o PIS e COFINS, que é a mesma situação. Você vai retirar esse relatório de apuração e, com isso, confrontar com a tua conta na contabilidade.
Tirando o fiscal, a gente passa para o patrimônio. Muitas empresas não têm, mas bastante tem. E aí você tem, no momento do fechamento, ele tem o demonstrativo contábil que você vai saber as contas lá. Mas já fechou e agora eu quero com a contabilidade tirar. Você tem um relatório lá embaixo que é o demonstrativo que você tira e confere as contas que foram apropriadas, seja de compra, de bens, tudo, e depreciação, tudo que foi contabilizado está nesse momento. Quem tem PIS, COFINS, tudo isso daí vai tirar esse relatório demonstrativo e confrontar a contabilidade. Essas são as conciliações. O custo a gente também pode confrontar com a ficha de movimentação de estoque, né? Que ali embaixo, no rodapé dela, ela tem a totalização por conta contábil, quanto foi contabilizada, que você vai conferir com o teu balancete. Também ele já tem um relatório que ele faz essa comparação, a conferência do fechamento de estoque com o balancete. Você tirando esse relatório, ele já vai te falar quanto que está na contabilidade e quanto que está no teu estoque. Se houver alguma diferença, ele vai apontar, ok? E aí a geração financeira, que o financeiro a gente tem duas situações, né? Na verdade é três: o caixas e bancos, o a receber e o a pagar. No caixas e banco a gente usa o conta corrente de banco, tá? Seria o relatório que você vai pegar ele e selecionar o banco, e aí você consegue toda a movimentação dele que vai estar no seu razão contábil ou no teu balancete lá naquela conta. E já o contas a receber ou a pagar, a gente usa pela posição financeira. O teu posição financeira, ele é o mesmo relatório, só tratando a diferença. Você consegue tirar a posição financeira, ele vai sair resumido ou aberto para você comparar os seus lançamentos, só que e você consegue colocar já ali a conta contábil de fornecedor ao cliente, que você já vai conciliar essas contas automaticamente. Assim, rapidamente, não deu para anotar, mas são esses relatórios para a conferência, ok? Beleza. Então, feita essa conciliação em relação aos módulos que a gente operaciona dentro do sistema, a gente segue com os procedimentos dentro da própria contabilidade, certo? Então, o primeiro passo seria o quê? Realizar a integração completa desses movimentos que eu fiz no meu sistema, seja fiscal, patrimônio, financeiro, a parte do estoque, que já é pré-lançada com o movimento que eu faço, né? Porque o sistema ele já é todo integrado, então a partir do momento que eu lanço uma nota fiscal de entrada, se ela movimentou financeiro e estoque, gera o meu contas a pagar, ele vai lá para o meu fornecedor na contabilidade, gera o meu movimento de estoque, né? Mas eu preciso realizar a integração do período, que seria justamente o quê? Gravar ele de fato no sistema para impossibilitar a edição. Então, vamos pegar um mês aqui de exemplo, realizar o procedimento. A integração, que é de fato gravar o que eu operacionei dentro do período no sistema. Feita essa rotina de integração, eu posso ir direto para o meu fechamento contábil, que é, de fato, executar a rotina da apuração de resultado. Que até temos umas opções aqui que o Luiz consegue explicar para a gente como que funciona. Sim, esse daí a gente já deixa pré-definido. A partir que você escolheu a primeira vez, ele já vai ficar selecionado como default aí. Esse daí é o enquadramento da tua empresa para realizar a apuração de resultado. Dependendo se você faz mensal, trimestral, anual, aí você vai configurar isso daí dependendo da tua apuração de imposto de renda. Se for por estimativa, vai ser mensal. Se for normal, ele vai ser pelo trimestral. E a partir disso daí, o sistema sabe que ele vai rodar. Eu coloquei que é trimestral. Ele vai rodar os 3 meses, chegou no janeiro, fevereiro, março. Em março, automaticamente, ele sabe que ele tem que
apurar os resultados, passando as despesas e a receita para o passivo e zerando, ok? Então, esses são os procedimentos que ele já faz automaticamente. Para isso, tem a tua opção. Não que você não queira, se você quiser fazer mensal e chegar no final do ano, você refazer ele trimestral, pode, mas o ideal é com apuração do teu enquadramento legal, ok? Tranquilo, Luiz. Então, eu sempre preciso observar no meu fechamento a minha parte tributária, né? Como eu vou fazer a Exato. execução da apuração dos impostos sobre o lucro, né? Se é em trimestre, por mês, né? Então, eu faço essa apuração de acordo com a minha parte tributária. No nosso caso aqui, a nossa base, ela é lucro real anual com a estimativa mensal. Então, a gente vai executar somente um mês. Dependendo da quantidade das informações, o tanto que é operacionado, ele acaba demorando um pouquinho mais. Mas, ó, último fechamento, 31/1/2021, que é o mês que eu selecionei, e ele já traz o próximo mês para eu executar o procedimento. Feito o fechamento, então vamos gerar um demonstrativo, que é o balancete, e observar também se esse período foi de fato apropriado ou não. Seleciono o mês, a minha empresa, preciso observar bem os filtros que eu estou utilizando. Então, se eu estou selecionando um mês que eu já executei o fechamento contábil e eu desejo verificar se todas as contas de resultado foram apropriadas, eu preciso estar marcando na minha geração considerar lançamentos contábeis oriundos da apuração de resultado, que significa o quê? Que eu desejo visualizar se o meu resultado de fato foi apropriado no meu PL ou não, né? Trazendo a movimentação inicial, que é as contas de patrimônio, né? Então, ativo e passivo, mas com essa marcação aqui, todo o meu resultado precisa estar zerado. Outra situação muito importante que a gente precisa ressaltar quando a gente vai executar o fechamento contábil é que muitas empresas trabalham com as contas transitórias, tanto na parte do fechamento de estoque, financeiro, né? Então, mensalmente, essas contas precisam estar zeradas, porque elas são somente para destinação. Elas, ou melhor, para transição, não destinação, né, Luiz? Exato. E caso você não execute isso, ela vai, na apuração de resultado, ela vai ser jogada para o teu resultado, que não será verdade. Então, essas contas, antes da apuração, tem que estar zeradas. Exatamente. Então a gente já considera ela junto para ela aparecer no demonstrativo e a gente verificar se ela de fato está zerada, apropriada, para não dar diferença entre o meu ativo e passivo. Então vamos gerar o demonstrativo. E outra situação que a gente pode observar também Ela, John, então quer dizer que se eu fiz o meu fechamento contábil, eu não consigo mais tirar nenhum relatório no sistema que conste esses saldos para eu poder fazer a minha análise? Eu consigo gerar também. A única coisa é que eu preciso, então, desmarcar a opção e colocar para gerar para eu conseguir ver o movimento do período. Então, primeiro a gente vai analisar o que eu fiz com a marcação para ver se de fato o nosso resultado foi apropriado ou não. Então, segue a estrutura do meu plano, a movimentação do ativo, passivo, para então chegar no meu grupo 3, o meu grupo de resultado. Então, aqui a gente tem que analisar se de fato tudo foi zerado ou não. E também o meu grupo transitório, que seria justamente as contas que eu utilizei para fazer procedimentos de transferências, movimentações entre as empresas, né? Pode acontecer também. Então, isso tudo não pode ter saldo, ele precisa estar destinado, certo? A princípio, aqui a gente já tem ele todo apropriado, certo? Então, ele aconteceu.
E vamos visualizar aqui um sem o meu zeramento, para ver se carregou as informações do mesmo jeito. Ó, já chegou no meu grupo 3 aqui, ó. Já começou a trazer toda a minha movimentação do período que eu selecionei. Então, ele já vai carregar todas as informações. Mas o grupo transitório permanece zerado, né? Porque esse não pode, de fato, ter nenhum saldo para não divergir na minha apuração, certo? A outra situação que a gente precisa ver, John, o sistema faz essa apropriação, só que como ele sabe para onde que ele tem que destinar esse valor apurado? Por exemplo, eu tive esse mês lucro, como ele vai saber para qual conta ele tem que destinar? Ou mesmo o prejuízo? Então, isso é definido também lá dentro do cadastro no plano de contas. Então, a gente vai na aba de cadastros, plano de contas, busco o meu plano de contas operacional e eu tenho aqui informações da apuração de resultado. Então, a primeira conta contábil aqui, eu vou estar utilizando uma que é justamente de transição do exercício, porque eu vou confrontar receita com despesa e o meu resultado positivo ou negativo, seria o lucro ou prejuízo, ele vai ser confrontado ali para então eu fazer a minha destinação, se for positiva, em lucro ou negativa em prejuízo. É isso aí, né, Luiz? Exato. Nessa transitória, ao final do fechamento, ele vai analisar se foi lucro e prejuízo e vai destinar. Por isso que é utilizada essa conta também de transitória, para ele detectar se foi lucro ou prejuízo. Exatamente. Outra situação que vale ressaltar aqui dentro do cadastro de contas contábeis, pessoal, além da questão de zerar a conta contábil dentro da apuração de resultado de exercício, essa opção aqui, ela é válida no momento do cadastramento da conta contábil e posteriormente. Então, eu posso vir aqui, desmarcar e salvar, e também posso me equivocar na questão do cadastro e acabar marcando uma conta de ativo ou passivo para participar também na apuração, né, Luiz? Isso também pode me ocasionar um problema. Então, Sim. quando eu penso na apuração, eu preciso ver a classificação da conta, se ela de fato é uma receita, uma despesa, ou se ela é um grupo de patrimônio, né? Isso não só para o zeramento, porque se ele não classificar esse grupo corretamente, principalmente os ativo e passivo, deixar essa classificação, no final, mesmo zerado, o saldo do passivo com ativo não baterá se não tiver essa classificação corretamente. Essa é muito importante, o grupo que pertence a cada conta. Exatamente. A gente até pode simular uma situação. A gente viu que o nosso balancete ele foi totalmente apropriado com o nosso fechamento. Vamos pegar essa conta 275 aqui, desmarcar essa apuração do resultado do exercício, salvar ela para simular uma situação quando eu cometo esse equívoco. A gente vai de novo lá para o meu fechamento e faço a reabertura do período que eu fechei. Então, assim como eu consigo fazer o fechamento, eu consigo também fazer a reabertura do mesmo período. Então, vamos reabrir o período. Consegui executar a reabertura do período, venho, faço o fechamento novamente para ver se a gente vai observar alguma mudança ou não. Executei o fechamento, vamos gerar um novo balancete. Já deixei as outras opções aqui salvas, para a gente, de fato, confrontar se isso vai ter alguma diferença ou não. Vamos ver se está marcado. Preciso estar marcando para poder observar essa minha movimentação de fechamento. E vamos gerar o demonstrativo. Gerou. Vamos dar uma olhada aqui no grupo de resultado. Se a nossa 275 está com saldo ou não. Veja só. Está com valor aqui. Então, significa que o meu grupo de receita de venda com mercadoria não participou da apuração e, consequentemente, não foi para o resultado apropriado. Aqui, quando a gente teve a marcação,
Ó, tá totalmente zerada a nossa 275, o valor foi apropriado. Então, essa parte de parametrização no nosso cadastro da conta, ela é muito importante ser revisada, né? Tanto a questão do grupo que ela está, se ela é uma conta patrimonial, né, ativo e passivo, ou mesmo se ela é uma conta contábil de resultado, né, que ela precisa estar devidamente marcada e com a sua classificação também, né, Luiz? Exato. São as principais coisas. Tem outra que vai ficar para o próximo webinário, que seria a classificação da Receita Federal, que também é importantíssima, que geralmente o pessoal deixa sem dar importância, e quando vai fazer a ECD, isso gera muito problema. Exatamente. Essa classificação que o Luiz se refere, ela não é essa classificação do grupo aqui no sistema, mas a classificação dela perante a Receita Federal, que a gente tem essa opção aqui também, que daí vai ter reflexo lá na nossa ECD, que é o SPED contábil. Isso vai ficar para o nosso próximo webinar, né, Luiz? Exato. Bem, pessoal, em relação à nossa rotina do fechamento contábil, seria isso. Então, os nossos passos seriam o quê? A gente primeiro verificar o nosso cadastro do plano de contas, ver se a nossa classificação está ok. Feito isso, eu começo a confrontar os meus relatórios, seja na contabilidade, no meu fiscal, patrimônio, né? Tudo isso que eu operacionei no sistema, para ver se isso está condizente com a minha contabilidade, com o que eu oferi dentro do sistema. Feito isso, a última etapa é o fechamento contábil propriamente dito, aonde eu vou de fato estar apropriando o resultado que eu auferi dentro da minha atividade operacional no sistema, certo? Bem, pessoal, eu ainda passo para lembrar que quem tiver interesse em operacionar a contabilidade ou já tem e não utiliza ela de maneira efetiva no sistema, que pode entrar em contato conosco, que a Thalita acaba organizando isso no nosso atendimento. E lembrando ainda que o pessoal que faz a entrega da ECD também, né, ou tem interesse de estar fazendo a entrega dessa obrigação acessória pelo sistema, o sistema se encontra apto já para fazer essa entrega e a gente é à disposição para esclarecer também as dúvidas, né, Luiz? Sim. Teve muitas melhorias. Esse ano eu acredito que será bem mais fácil. Se tiver com o sistema atualizado, a gente tem muitas melhorias na área de ECD e ECF. Exatamente. E essas melhorias vão ser explanadas no nosso próximo webinar. Então, quem tiver interesse, participe, entre em contato com a gente, que a gente vai estar esclarecendo isso também. A gente tem alguma pergunta ainda? Thalita? André Melo, ainda existe a tela para ajuste de contas contábeis que movimente o centro de custo e o período que for alterados para não movimentar? Assim, André, em relação a essa situação, a gente já ressalta sempre na criação da conta contábil para o usuário, quando ele opta em operacionar a conta contábil com essa opção por centro de custo, para ele vincular o centro de custo, operacionar, e quando eu não tiver mais interesse em estar operacionando essa conta contábil com o centro de custo, eu venho, posso tirar a vigência dela e criar uma nova conta contábil, para isso não se confundir dentro do período, né? Consequentemente, também na ECD, né, Luiz? Para ter essa Exato. movimentação com o centro de custo, que isso também tem reflexo para frente, né? Exato. O correto não é fazer essa alteração, e a gente não aconselha, tanto que o sistema mesmo desabilita essa alteração na conta. Não é possível pelo sistema fazer essa alteração de conta. Exatamente, tanto que isso só fica habilitado no momento da criação do sistema, tá? Então, se você tem uma divergência em relação ao centro de custo, você precisa tirar a vigência dessa conta e, consequentemente, tirar ela dos parâmetros onde você tem ela parametrizada, seja tipo de despesa, regra, né? Então, você vai lá, altera, cria uma conta contábil sem ou com o centro de custo que você deseja operacionar e informa dentro dos demais parâmetros.
Outra perguntinha ali, sobre a apuração de RPJ e CSL. Sim, nós vamos estar tratando disso ali, vai ser no próximo webinar, que vai ser voltado junto com a ECF daí, né? Que daí seria justamente a apuração dos impostos sobre o lucro, que ela não acontece no fechamento contábil, a gente tem uma tela própria para isso, né? Onde é que a gente faz a questão do controle, lucro real, lucro presumido, né? Que seria com as opções de estimativa mensal ou mesmo trimestral, né? Sobre o imposto de renda e a contribuição social. Exato. Isso a gente é uma tela configurável também que a gente mostra no próximo webinar. O próximo webinar a gente vai estar divulgando com o pessoal e assim, o pessoal do atendimento que vocês sempre entram em contato ali, questão de atualização no sistema, para dar manutenção nas situações, vai estar divulgando, tá? Ele vai acontecer logo, porque a gente está agora justamente no cerne da obrigação, né? Então, o próximo já vai ser sobre a ECD, o SPED contábil, né? Que é justamente onde é que a gente vai tratar o reflexo desse fechamento que a gente executou aqui no sistema, né, Luiz? Exato. É isso aí. Mais alguém quer entrar em contato, fazer alguma perguntinha para mim e para o Luiz que a gente pode esclarecer? Não? Tranquilo. Bom. Bom, então Acredito vamos. que seria isso, né? Muito obrigado pela atenção de todos. Se alguém tiver dúvida, algum processo, pode entrar em contato com a gente, certo? A gente tem manuais também sobre os procedimentos que a gente conversou hoje. Então, a gente vai estar disponibilizando também com o pessoal ali da parte do atendimento, tá? Então, tem manual do fechamento contábil, da ECD. A gente vai estar distribuindo essa informação também com o pessoal, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado pela atenção a todos, então, e até a próxima. Valeu! Valeu.